Amém? E diz o seguinte: quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Amém? Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome, tu és poderoso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deste o teu Filho, ó Pai. Teu Filho amado, a quem o Senhor está eternamente junto, ó Pai, nos deu, ó Pai, para morrer em nosso lugar. Mas nesta noite, ó Deus, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, o nosso coração para o Senhor, Pai. Na tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Muito bem, então, João, o evangelista, ele já começa dizendo nesse texto que quem crê no Filho de Deus, então acreditar, o crer é acreditar, né, e o crer aqui em Jesus é muito mais do que só acreditar, simplesmente acreditar em Jesus Cristo, porque a palavra de Deus nos deixa claro que os demônios, né, o diabo e seus demônios, eles também acreditam, eles crêem e temem a Jesus Cristo, mas não crê na sua obra, ou não assume a obra salvadora de Jesus Cristo. Então, para nós não basta acreditar, né, que você... A gente costuma falar que 99,9% das pessoas do mundo cristão, o que se dizem cristãs, se você perguntar se elas acreditam em Jesus Cristo, ela vai falar que sim. Se você perguntar a elas que Jesus quem é o Salvador, vão falar que é Jesus Cristo. Mas, ao mesmo tempo, eles não creem nesta obra, que Jesus Cristo deixou temporariamente a sua glória, nasceu de mulher, cresceu, né, segundo as pessoas crescem, e lógico, viveu, teve as mesmas vontades, mas exceto numa coisa que ele não sucumbiu ao pecado. A sua obra, morreu na cruz do Calvário, foi completa na sua ressurreição. Então é essa obra que nós devemos crer. Na cruz foi onde ocorreu o pagamento dos nossos pecados. Agora nós cantamos, né? Na cruz ele nos libertou da escravidão do pecado. Quer dizer que nós deixamos de pecar? Infelizmente não. Mas o pecado já não tem poder mais sobre nós. E nem a morte, porque o último adversário, o último inimigo, melhor dizendo, foi a morte e Jesus Cristo venceu. Então, se eu não creio neste Jesus Cristo, nesse Filho de Deus, na sua obra, toda a sua obra, eu não tenho a vida eterna. Sou miserável, continuarei nos meus pecados, nos meus erros, e infelizmente, a tragédia eterna da morte, junto com o diabo e os seus seguidores. Esta é a verdade. Então, nós devemos crer, precisamos crer, temos a necessidade de crer no Filho de Deus, no Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio a este mundo com o único objetivo de nos dar a salvação. Lógico que aí, né, deu mais outras coisas, né, deu cura, deu alegria em viver essa vida aqui, mas o objetivo, a obra dele é nos salvar. Com tudo isso que eu já disse, né, toda a sua obra que foi completa para nos salvar. Porque em si mesmo, né, em nós temos o testemunho. O que é o testemunho? É de saber o que aconteceu, de falar de alguma coisa, de conhecer algo. Porque em Jesus Cristo, Deus dá o testemunho de quem viu, né? O próprio Jesus Cristo já disse, né, que ninguém conhece ao Pai a não ser o Filho, e quem não conhece o Filho a não ser o Pai. Porque eles convivem, vivem junto eternamente. Aqui a gente, um pequeno exemplo nosso, quem é que conhece melhor o seu filho? Você mesmo, se não é, está errado, né? Mas quem conhece o que ele gosta, a hora que ele levanta, a hora que ele dorme, né? E quem conhece o pai é o filho. A mãe, né? Às vezes o filho já identifica no dia que nasce, né? No primeiro dia ele está totalmente perdido, onde estou, quem sou eu, né? A partir do segundo dia ele já começa a reconhecer
a voz da mãe, a voz do pai, de quem está cuidando dele. E assim, Deus dá esse testemunho de que ele conhece o Filho, sabe o que ele iria fazer e o que ele fez por nós. Cabe a nós agora, que falamos que conhecemos a Jesus Cristo, dar esse testemunho. Primeiramente, nós devemos nos questionar: conheço Jesus Cristo? Sei quem é Jesus Cristo? E conheço a obra de Jesus Cristo? Tomara que sim. Porque aí vem a segunda parte, que é testemunhar, contar para as outras pessoas quem é Jesus Cristo. E muitas vezes não vai ser se falar de voz, mas de vida, que eu acredito que é muito mais difícil. Falar, né? Você vai lá e fala, é tranquilo. Um pouco de conhecimento você fala. Você vai lá e fala quem é Jesus Cristo. Mas o viver, o testemunhar como exemplo de vida, aí é muito complicado. Não é tão simples assim. Mas nós precisamos fazer isso. Então, tais tem em si o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez. Então, se Deus testemunha, fala do seu Filho, que Ele nos deu para morrer no nosso lugar, se eu não creio em Deus, se eu não acredito que Deus preparou toda essa obra de Jesus Cristo, e aí, né, tinha um tempinho já que eu não falava isso, né, de imaginar, né, de pensar, de refletir com base bíblica, aí fica lá nas minhas reflexões, tentando, né, a gente imaginar ali uma conversa entre Deus, Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, sabedores de todas as coisas, da sua onisciência. Vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança. Esse homem vai pecar, esse homem vai precisar de alguém para ir lá e fazer por ele, porque ele não vai conseguir. Mas quem vai fazer? Somente uma das três pessoas poderia fazer. O Deus Pai, o Deus Filho ou o Deus Espírito Santo. Aí, né, Deus Espírito Santo fica lá, não, eu vou. Ou Deus Filho fala, eu vou. Vou nascer lá de mulher, vou crescer, lá vou ser uma criança, vou se tornar um homem adulto, vou fazer a minha obra, vou cumprir o meu ministério e vou trazer o homem de volta para nós. Fico a imaginar, então, todo esse cuidado que Jesus Cristo teve para conosco. E fico imaginando também, pensando, talvez a dor que Deus Pai teve que enfrentar, aquele momento, ainda que foi um pequeno momento dentro da eternidade, que se tiveram que se separar ali pessoalmente, deixar o seu trono para vir morrer no nosso lugar. Então, o próprio Deus, ele nos diz isso, que ele entregou o seu Filho por nós, para morrer no nosso lugar. Então, se eu não acredito nessa palavra de Deus, e aí, mais uma vez, eu volto a insistir, o mundo cristão, quase que na totalidade, vai afirmar que acredita em Deus. Ou alguém entre nós que teria coragem de falar que não acredita em Deus. Nós acreditamos. Mas quando nós não vivemos, não damos o testemunho da obra de Jesus Cristo, é o mesmo que nós estamos falando para Deus que Ele é mentiroso. Agora imagine você chegar assim, não, Deus está mentindo, né? Aliás, todos nós já sabemos quem é o pai da mentira, né? Justamente o diabo, o inimigo de nossas almas. E ele sim é mentiroso. Ele quer nos confundir. Mas Deus, através do seu Filho amado, nos dá esse testemunho, que nós devemos acreditar, devemos confiar na sua obra. Que porquanto não creu no testemunho, né, é mentiroso porque não creu no seu testemunho, que Deus de seu Filho deu. Então, Deus ele não deu testemunho, nem foi eu mesmo, né, mas do seu Filho. Seu Filho único. Seu Filho amado. Seu Filho que tudo se compartilhavam. Sabe, eu acho aquelas cenas bonitas, né? De um filho, de um pai com um filho, daqueles assim que
além de pai e filho, são amigos mesmo, assim, que tem aquele relacionamento tão bonito, de confiança, de você olha assim, você vê um olhando para o outro, não precisa falar nada. Basta um olhar para o outro e já sabe o que ele quer. É só um exemplo barato, né, que nós estamos apenas um pequeno reflexo do relacionamento de Deus e do seu Filho amado, Jesus Cristo. Então Deus deu esse testemunho do seu Filho para que nós pudéssemos crer na sua obra. E lógico, né, para comprovar tudo isso, não ficou apenas em palavras. Foi executado esse plano, esse projeto de Deus. Deus não precisava demonstrar nada. Se ele bastaria a palavra dele, ele falar, estava resolvido. Mas como Deus é perfeito em tudo, ele não queria, e o seu plano de salvação não era de ficar apenas na palavra, mas de executar. E ele executou no seu Filho, dando testemunho, falando de quem ele era. E no versículo 11 ele diz, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. O homem ele foi criado, lá no Éden, lá no início, Adão e Eva, foi criado para viver eternamente. Talvez você ainda não pensou sobre isso, né, mas acredito que a maior parte de vocês já ouviram, ou já leram, já pensaram sobre isso, que o homem foi feito para viver eternamente. Não foi feito para morrer. Então, quando alguém morre, né, algum parente nosso, alguém próximo a nós, vem a morrer, nós choramos, nós sentimos essa falta, já vem lá do início, vem estar no nosso inconsciente, de que o homem foi feito para viver eternamente, não foi para morrer. A morte não foi feita para o homem, mas assim o pecado trouxe a morte, porque a própria palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então, mas quando Deus diz que o testemunho é que Ele nos deu a vida eterna em Jesus Cristo, na sua obra, na cruz do Calvário, na sua ressurreição, é que Ele trouxe o homem de volta ao seu projeto original, o seu projeto inicial, que é de ser eterno. Agora pensa você, nós aqui, né, neste mundinho caído, pecaminoso, bagaçado, como diria o João, esse mundo lascado, vamos todos morrer. A não ser aqueles, né, que vão estar aqui quando Jesus Cristo voltar. Mas nós que estamos em Jesus Cristo, teremos a vida eterna. Voltaremos lá, como eu disse, para aquele plano perfeito de Deus de eternidade para o homem. E esta vida está em seu Filho. Ou seja, né, falávamos até de manhã ainda, e nós conversando, a irmã Laíde, que todo mundo gostaria, como a irmã Laíde também, né, como todos, gostaria de não ficar velho, de chegar a uma certa juventude e parar, assim, né, de envelhecer, ficar vigoroso, forte, bonito, saudável. Todo mundo sonha com isso, mas não existe, né? Se não quiser ficar velho, tem que morrer novo, ninguém quer morrer novo. Aliás, nem velho não quer morrer, quanto mais novo, né? Mas não existe. Não existe aqui. Aqui neste mundo não existe. Mas a vida que está em Jesus Cristo, aí sim, na eternidade seremos plenos, né? Como gostaríamos de ser aqui, por toda, né? Pela eternidade. Não existe por toda a eternidade, né? Pela eternidade estaremos plenos, sem dor, sem canseira, sem envelhecer, não vai ter preocupação com nada disso, né? Ou seja, irmã Laídia e todos nós aqui, quer viver pleno, saudável e alegre, tem a vida eterna. Que aí sim, aí terá, irá cumprir. Mais uma vez, irmã Laídia, é porque o homem foi feito para viver assim. Né, sem envelhecer, sem morrer, sem ter essa canseira, sem ter problema, né, sem ter dores, o homem viveria feliz para sempre, sem o pecado. Mas em Jesus Cristo, o Filho de Deus, nós retornaremos a essa condição. Pensa lá na glória eterna junto com Deus, junto com Jesus Cristo, sem dor, sem preocupação, sem nada, glorificando o nome de Deus eternamente. Não vai existir mais choro, nem nada.
Então nós voltaremos a este plano perfeito da glória de Deus. Ou seja, que Deus nos deu a vida eterna, a vida está em seu Filho. Então quer ter o que todos nós queremos, a fonte da juventude, tudo isso, tenha Jesus Cristo, que nós teremos a vida eterna. E no versículo 12 diz o seguinte: quem tem o Filho tem a vida. Ou seja, debaixo do céu, né, não há outro nome que foi dado ao qual seja salvo a não ser em Jesus Cristo. Quem tem o Filho tem a vida. E desde agora, né, a vida aqui, talvez a pessoa, né, como eu poderia dizer, né, ainda mais quando tem live, está sendo gravado, é mais complicado citar exemplo. Mas quando ocorre tantas tragédias, tanto suicídio, tanta coisa, você vê de pessoas bem-sucedidas, de pessoas jovens, com tanta expectativa, com um futuro muito grande pela frente, deixou de ter até a vida física. Quanto mais, né, aí eu não sou juiz, não quero determinar quem seja salvo ou quem não seja, né, mas quem não tem Jesus Cristo, aí eu declaro, não por mim mesmo, mas pela palavra de Deus, que aí sim não terá a vida eterna. Ou seja, literalmente está morto e morto eternamente. Então, quem tem o Filho tem a vida. E eu acho tão assim, da gente intrigante, interessante a gente pensar. As pessoas fazem tantos planos para a vida, tanto isso, tanto aquilo, que eu vou e faço e aconteço, mas dentro dos seus projetos, a maioria das pessoas não está incluso Jesus Cristo. Quando está, ainda está lá para depois, na hora que der tempo, depois que eu fizer aquilo, que eu terminar, que eu fazer uma faculdade, que eu estiver trabalhando, que eu tiver um bom emprego, que eu estiver bem casado, que eu não tiver não sei o quê. Aí, quem sabe, talvez, vamos fazer tudo isso. Esquece de um detalhe. Tudo isso você poderia e pode, de maneira mais tranquila, alcançar em Jesus Cristo. O que as pessoas não sabem é disso. Que elas têm a vida, e a vida plena, desde agora, e quanto mais ainda, e lógico, é a eternidade somente em Jesus Cristo. E quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Bem simples, bem claro. Não é simplório, é simples. De fácil compreensão, até eu diria. Porque Deus, né, aquilo que a gente sempre fala, nunca deu 3 opções. Sempre foram 2. Quem tem um filho, tem a vida. Quem não tem um filho, não tem a vida. A matemática não é tão complicada, né? Já é uma ciência exata, né? Quando fala assim, até aquelas piadinhas. Quanto que 1 mais 1 não são 2? Quando está errado. Justamente só quando está errado. E quando eu tenho o filho, eu tenho a vida, eu estou certo. Quando eu não tenho o filho, eu não tenho a vida. E é desse jeito que funciona. Não tem outro caminho. Eu até poderia chegar aqui e falar para vocês, tentar agradar vocês e falar que seria de outra forma, para vocês ficar mais felizes, mas não. Digo para vocês que vocês vão voltar para casa e vai ser essa palavra para vocês. Quer ter a vida, desde agora, e muito mais ainda a vida eterna, tenha Jesus Cristo. Não tem, sem chance. Aí, sem chance, literalmente sem chance. Não tem conversa, não tem o jeitinho brasileiro, não tem isso, não tem aquilo. Não tem a vida eterna. E é inferno na certa. Pastor, mas você está falando em pregar uma teologia do terror, não sei o quê. Não, é falar a verdade. Eu preciso e devo falar a verdade. Quer buscar as alegrias, né? Agora, assim, a gente fala, as pessoas às vezes não compreendem a gente, né? Mas está aí agora, né? Que é a semana com a festa mais comemorada de todo ano, Natal. A felicidade que o menino Jesus nasce no coração, não sei o quê. Aquela conversaiada toda, né? Toda essa conversa que vai. Mas aí passou Natal, aí vem o Ano Novo, aí todo mundo tem que passar o ano de branco para ter paz, sei lá, né? Vem toda outra conversa aí que não vira nada, né?
Ou de amarelo, sei lá, que é dinheiro, ou de vermelho, que é amor, sei lá, essas conversas todas aí, né? Que não vira em nada, não dá em nada. Agora que Jesus Cristo realmente, o significado do Natal, e aí vou nem entrar no mérito, quando que foi, porque, né, acredita-se os estudiosos que nem foi em dezembro, nem foi de 25, criaram a data, tá, mas sem entrar nesse mérito. O fato é, Jesus Cristo nasceu sim, uma única vez, morreu sim, uma única vez, ressuscitou e vive eternamente, para nos dar essa vida da qual ele é o dono, da qual pertence a Jesus Cristo, da qual ele dá a quem nele crê, a quem o Pai chamou, para quem o Pai escolheu, a quem o Pai testemunhou da obra de Jesus Cristo. Nós devemos sim nos alegrar, festejar, mas acima de tudo, ter a consciência da vida eterna em Jesus Cristo. E agora eu quero contar uma história para ilustrar. Já foi falado e já esse texto e essa história há uns anos atrás. Espero que alguém lembre, mas vamos relembrar. Conta-se a história que tinha um homem muito rico. E ele, juntamente com seu filho, ele tinha uma vasta coleção lá de obras de arte, os quadros dos pintores mais famosos, né? Picasso, Van Gogh, Portinari, tudo isso, né? Tinha essa obra riquíssima, né? Dos maiores colecionadores de todo o mundo. E eles ficavam lá, contavam, olhavam, explicavam um para o outro, conversando cada detalhe. Mas um belo dia, aquele filho foi convocado para ir para a guerra. Se alistou, foi para a guerra, e lá na guerra ele demonstrou dos soldados mais valorosos. Corajoso, enfrentava todos os inimigos. E num dia de uma batalha muito terrível, e ele lá batalhando e salvou a vida de muitas pessoas. E o último jovem que ele salvou estava carregando, levou para a trincheira do outro lado. Mas assim que ele estava colocando o companheiro no lugar seguro, ele foi alvejado e veio a falecer. Aquele homem recebeu a notícia, ficou muito triste, e boa parte da alegria dele tinha acabado. Passado uns 2 meses, chega aquele rapaz que o soldado havia salvo. Bateu na porta, o homem saiu, pois não. Ele falou assim, provavelmente o senhor não me conhece, mas sou aquele jovem, aquele soldado que seu filho salvou ali na guerra. O último que ele salvou. E como um presente para o senhor, eu trouxe essa tela, um quadro para o senhor. Está lá, entregou. E o homem, quanto que é o valor? Ele falou, não tem preço. Porque muito mais do que dinheiro. Eu não darei conta de pagar, porque é a minha própria vida. Entregou, foi embora, e o homem colocou lá, e colocou o nome dele, o filho, o quadro, em destaque, na frente de todas as suas obras. E ficou ali por algum tempo, passado uns anos. Aquele homem veio a falecer. Morreu e deixou um documento que todas as suas obras, seu acervo, seria leiloado. E reuniu, foi anunciado, todos os colecionadores do mundo inteiro se fizeram presentes, todos querendo adquirir aquelas obras todas, né? E ansiosos estavam ali para começar o leilão. E o leiloeiro pega o seu martelo e começa. Muito bem, para iniciarmos nosso leilão, vamos começar com o quadro O Filho. Ah, já começou o burburinho. Não, deixa isso aí, vamos começar o que interessa. Ele falou assim, mas quem dá 1.000? Vamos começar, quem dá 1.000? Ninguém. Quem dá 500? Ninguém. Aí o outro grita de lá, vamos às obras que interessam, amor, deixa isso para outra hora. Aí o leiloeiro, lógico, né, no seu trabalho, insistiu, 200, 100, alguém? E nada, aquele silêncio, e o povo falando, deixa disso, moço, deixa esse quadro aí, ninguém quer. E lá no final, lá no fundo, ouviu uma voz lá, alguém levanta a mão e falou assim, dou 10. Ele falou, começamos o leilão, quem dá 20? Vamos para continuar o leilão. E lá insistiu, muito tempo insistindo, e ninguém mais falou nada. Aí o leiloeiro bateu o martelo, deu-lhe 1, e 2, e 3, está entregue para o senhor lá no fundo. Aquele senhor era o jardineiro que havia trabalhado ali 60 anos naquela casa. Pobre, não daria conta de dar um valor maior, mas um valor simbólico. O leiloeiro, então, deixa o seu martelo de lado e fala o seguinte, o leilão está encerrado. Ai, todo mundo espantou, mas agora que ia começar, como assim?
Ele falou assim, só que este leilão, desde o dia que eu fui contratado para fazer, tinha um documento que tinha um segredo que dizia o seguinte, que o único quadro que seria leiloado era o filho. E quem arrematasse o filho, levaria todas as outras obras. Ou seja, para a nossa reflexão dentro do nosso texto, com as palavras dessa história do leiloeiro, quem tem um filho, tem tudo. Quem levou o filho, levou tudo. E a palavra para nós nesta noite é essa. Se eu tenho filho, eu tenho a vida eterna, que é o meu tudo, deve ser o meu tudo. Às vezes nós queremos tantas coisas, tantos bens, são importantes, são bons, nos dão uma vida mais confortável, mas tudo acaba. Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, lá para o verso 19, 20, 21, vai dizer que nós devemos ajuntar tesouros para o céu. Que se nós ajuntamos tesouros na terra, onde a traça acaba, a ferrugem corrói, o ladrão rouba e acaba. E ele vai dizer que onde está o meu coração, está o meu tesouro. E o meu maior bem, o meu tudo, deve ser a minha vida eterna. O meu tesouro deve estar no céu. Então, se eu tenho filho, que é o maior tesouro de toda a existência, eu tenho tudo, que é a vida eterna. Então, pense nisso nessa noite. E eu gostaria, para encerrar, de fazer essa seguinte pergunta. Você tem o Filho de Deus? Se a sua resposta for sim, eu já te digo, você tem a vida eterna. Ora, infelizmente, se a sua resposta for não, eu te digo que você não tem a vida eterna. Vamos voltar para casa e pensar nisso. Quem tem o Filho, tem tudo. Amém? Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome. Pai, tu és santo, Deus, tu és poderoso. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deste o seu tudo, ó Pai. O teu Filho amado, teu único e verdadeiro Filho. Pai, Senhor, nos deste ele para morrer da pior morte possível, que é a cruz. Morreu ali naquela cruz para nos dar a vida eterna. E hoje, ó Pai, eu posso afirmar para mim mesmo que eu tenho tudo, ó Pai, porque eu tenho o Senhor. Tenho o teu Filho bendito, o teu Filho amado. E tenho a vida eterna nele, ó Pai. Não, ó Deus, por mim mesmo, ó Pai, mas por teu Filho amado, Pai. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Coração silencioso, estamos cerrados. Que Deus nos abençoe.